Seja homem. Essa é uma frase que você já deve ter ouvido em uma novela, em um filme, em uma série, e com certeza você já ouviu isso no seu dia a dia. Mas o que é ser homem na nossa sociedade? Bom, está começando o CoresCast, um programa do Cores da Saúde. Eu sou Celson Vinícius Marques, o seu apresentador, e hoje eu quero conversar com você sobre masculinidade e os seus estereótipos. Então, começando pelo começo, vamos definir o que é masculinidade. Bom, a masculinidade pode ser definida como um conjunto de características que a gente espera que os homens apresentem. Entretanto, muitas dessas características que projetamos nos homens acabam prejudicando seus relacionamentos, sua saúde, e não é exagero dizer que colocam vidas em risco. E isso é o que a gente pode chamar de masculinidade tóxica. Por exemplo, existe a ideia de que o homem de verdade é bruto, não cuida da aparência e, como diria a música, homem não chora e não pede perdão. É justamente sobre isso que a gente vai refletir um pouquinho hoje, esse estereótipo de machão. Até porque, desde muito pequeno, a gente é ensinado a agir e a pensar de uma maneira que nos é imposta, seja direta ou indiretamente. Quantas vezes outras pessoas dizem como devemos nos sentir, nos expressar, ou como deveríamos nos comportar? Tudo isso para a gente se sentir mais homem. E acaba que o resultado disso é associar a figura do homem a uma figura violenta, onde a força é tudo, como também associar a uma figura inconsequente, que não tem medo dos riscos de suas ações, ao mesmo tempo em que demonstrar emoções e pedir ajuda, pedir um conselho, tornam-se sinais de fraqueza. Um exemplo disso é a paternidade. Ainda existe a ideia de que o papel do pai é o de autoridade e o de provedor da casa, negligenciando outras atividades, como a de partilhar responsabilidades, expressar amor, carinho. Essa noção de paternidade acaba sobrecarregando a mãe e provoca um distanciamento entre as crianças e os seus pais. Isso, claro, é bem prejudicial para todos os envolvidos. Antes de passar para o próximo tópico, queria falar de um fato bem interessante que é a utilização do termo masculinidades, no plural mesmo. Isso se baseia na ideia de que a construção da masculinidade é diferente para cada tipo de homem, levando em consideração aspectos sociais como raça, classe social, gênero e sexualidade. Ou seja, a masculinidade do homem branco não é igual à masculinidade do homem negro, do homem pobre ou do homem gay. Pelo contrário, enquanto homens brancos geralmente são vistos como educados, honestos e pais de família, os homens negros, os homens pobres e os homens gays sofrem com a desigualdade e a discriminação. Ok, feita essa observação, vamos dar continuidade ao nosso episódio. A partir de agora, eu vou explorar a relação entre homem e saúde. Isso porque os homens geralmente adotam práticas e comportamentos não saudáveis, com o intuito de afirmar padrões reconhecidos como característicos do ser homem, o que dificulta a aceitação de cuidados com a saúde. Isso fica claro quando até os profissionais das unidades básicas de saúde reconhecem a pequena procura, por parte dos homens, pelos serviços oferecidos nesses locais. Vale lembrar que existem outros fatores que afetam essa relação homem e saúde. Faltar ao trabalho para fazer uma consulta médica, por exemplo, é uma atitude bem criticada na nossa cultura. Então, infelizmente, é comum alguns homens irem ao consultório médico apenas quando precisam de um atestado. Outro motivo é o medo. Sim,
Por medo de terem uma doença ou de estarem incapacitados para exercer uma função, os homens negam o adoecimento e, como resultado, a gente pode observar o agravamento da doença e a dificuldade de programar estratégias de prevenção e promoção da saúde. Acho que deu para perceber como essas noções de virilidade, na verdade, expõem os homens a situações de fragilidade. Mas se você ainda tem dúvidas sobre como esses comportamentos afetam os homens no dia a dia, eu vou te apresentar alguns dados. Em 2017, o Brasil registrou mais de 65 mil homicídios. Desse total, 92% eram homens. Entre 2009 e 2018, o Brasil teve mais de 1.600.000 vítimas graves de acidentes de trânsito. Desse total, 80% eram homens. Em 2016, foram registrados 13.467 casos de suicídio no nosso país. Desse total, 76% eram homens. E lembre-se que esses dados que acabei de falar não são só números, mas são vidas, são histórias, são pessoas perdidas. Esses padrões de masculinidade prejudicam não apenas os homens, mas também machucam parceiras, filhos, filhas, mães. Então, essa necessidade de reafirmar a masculinidade resulta em diversas formas de agressão, como a violência física, a violência psicológica e a violência sexual. Esses rótulos que influenciam o homem acabam agredindo todos aqueles que estão ao seu redor. Bom, eu tentei trazer algumas informações relacionadas à masculinidade, mas é importante que você entenda esse episódio como um ponto de partida para buscar mais opiniões sobre o tema. E depois de tudo que eu falei aqui, espero que a gente reflita e retome um questionamento que eu fiz lá no começo desse episódio. O que é ser homem na nossa sociedade? Então é isso, minha gente. Com produção de Alma Marques, Isabela Regina, Kirla Leão, Celso Marques e dos nossos mais novos membros, Marina Barbosa, Rafaela Lins e Sábio Ricardo, chegamos ao fim de mais um Corescast. Se gostou, já deixa aquela curtida, envia para os amigos, familiares, envia para os seus grupos de WhatsApp. Afinal, o importante é compartilhar a informação. E se você quer compartilhar a informação, você compartilha o Cores da Saúde.